Bom, já está na linha. Alô, sou. Mendonça Filho, a gente está aqui numa dicotomia de bastidores, são tantos títulos que o Pedro arregalou o olho e disse: tem que chamar de ministro. Mas foi ministro da Educação, foi para mim mais importante, Luiz, governador, foi deputado federal com grandes contribuições para Pernambuco, tem grandes contribuições para a sua cidade natal. Então, Mendonça Filho, pré-candidato a prefeito do Recife, muito boa tarde e obrigado, muito mesmo. É uma honra tê-lo aqui no Tá Feito pela Rádio 9 FM Recife. Boa tarde. Boa tarde, Luiz, Paulo e Marcelo. Prazer grande estar com vocês e com os ouvintes da Rádio Nova, à disposição para a gente bater um papo esclarecedor e importante nessa discussão sobre o Recife, o futuro, seus desafios e o que a população precisa construir com relação a tudo que demanda do dia a dia: educação, transporte público, saúde, emprego, enfim, agenda de segurança bem vasta. Estou à disposição de vocês. Ex-governador Mendonça Filho, pré-candidato a prefeito do Recife. Com tamanha experiência política, com tamanha experiência de gestão, o que é que o recifense pode contabilizar num eventual... Eu vou puxar a pergunta que seria do Paulo Moura, tá? Para lhe dar essa abertura, numa eventual gestão do Mendonça Filho à frente da Prefeitura do Recife. Bom, Paulo e ouvintes, o que eu posso oferecer é mais de 30 anos de vida pública, limpa, sou ficha limpa, né? Sempre tratei os recursos públicos com muito zelo, com muito cuidado e, graças a Deus, onde eu passei, eu deixei um legado de muito trabalho e muitas realizações, e principalmente no Executivo. Me destaquei sempre no Legislativo também, como líder partidário de oposição, atuando ao lado de alguns governos, mas no Executivo eu diria que foi a minha principal marca, né? Desde secretário de Agricultura com 24 anos de idade, vice-governador com Jarbas, durante 7 anos, governador de Pernambuco, tocando projetos estratégicos, como a expansão do Porto Suape, a implantação do aeroporto dos Guararapes, aqui o Terminal Novo, a duplicação da BR-232, a implantação do Porto Digital, ou mesmo monitorando e acompanhando o modelo de escolas em tempo integral do nível médio, que virou referência para o Brasil. Na área social, na área econômica, na área de infraestrutura, eu tive importantes atuações. E no MEC, onde eu administrei um orçamento de mais de 130 bilhões de reais, que dá cerca de mais de 20 vezes o orçamento da Prefeitura do Recife, eu também deixei uma marca vitoriosa de algumas transformações importantes. A Base Nacional Comum Curricular, que garante currículos homogêneos para o estudante de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Pernambuco, do Amazonas. Avançamos na adoção de um modelo também nacional de escola em tempo integral, apoiando estados, inclusive o estado de Pernambuco, a educação técnica, mudanças importantes no Enem, no FIES, que estava quebrado, criamos o FIES com juros zero. Então, essa experiência eu ofereço para o Recife. Eu acho que, como prefeito do Recife, esse legado de ética, responsabilidade, zelo com dinheiro público e trabalho, eu ofereço para a cidade do Recife, que é a cidade que me viu nascer. Eu tenho dupla nacionalidade, minhas raízes estão em Belo Jardim, mas nasci, me criei e vivi a maior parte da minha vida aqui na capital pernambucana. E posso trabalhar muito para transformar a agenda do cidadão recifense, na área de saúde, que está sofrendo muito com a pandemia, na área da educação, que infelizmente perde para Teresina, no Piauí, na área da infraestrutura, pouca coisa foi feita na infraestrutura urbana do Recife, na área de transporte público, que está cada vez pior e é fonte de grande reclamação por parte da população recifense, na área do combate à violência, fazendo a Guarda Municipal atuar armada e combatendo a violência na nossa cidade. Enfim, eu tenho uma agenda vasta e importante para trabalhar pelo Recife e transformar essa cidade no seu grande potencial, nos morros, nas áreas que precisam de investimento em habitação,
em saneamento, que infelizmente estão abandonadas depois de 20 anos de governos do PT e do PSD. Ex-governador Mendonça Filho, ex-ministro Paulo Moura falando, debatendo. Eu quero fazer uma pergunta. Ontem eu vi uma propaganda da Prefeitura do Recife e eu me senti na melhor capital do Brasil, né? Foi uma propaganda institucional muito forte, com muitas obras. É correto eu pensar dessa maneira, Mendonça? Eu estou vivendo na melhor capital do Brasil? Não, infelizmente, se você for analisar pelo emprego, Recife é a capital do desemprego. Se você for analisar pelo lado da educação, Recife perde para Teresina no IDEB. Tem um IDEB sofrível. A área da educação infantil, creche, grande reclamação por parte da população. Mães, crianças desassistidas por falta de acesso à creche. Se você for olhar pelo lado da saúde, nessa pandemia, Recife tem uma das maiores mortalidades na pandemia do coronavírus do Brasil, que mostra que pouca coisa foi feita, a atuação foi precária na prevenção, na atuação na chamada saúde, na primeira etapa da saúde. Então, assim, infelizmente o trânsito é caótico, a indústria da música está instalada na nossa cidade. Aquilo que pode potencializar o emprego no Recife é abandonado, o turismo foi abandonado, a atividade de tecnologia da informação, o comércio do Recife perdendo força, que sempre foi uma tradição para outras cidades do Nordeste do Brasil. Então, eu sinceramente acho que essa propaganda é a verdadeira propaganda enganosa, que ela é bonita na televisão, mas na prática não reflete a realidade do nosso povo. Quem foi rei nunca perde a majestade, ex-ministro Mendonça Filho. Quem está falando aqui é Marcelo Carvalheira. O senhor é filiado ao Democratas e o partido rompeu essa semana passada com o Centrão, tá? O bloco que se aproximou do governo Bolsonaro, esse rompimento afeta a sua candidatura aqui no Recife como um via de direita? Não, de forma alguma. Eu sou um dos raros políticos do Brasil que não vive trocando de partido como se troca de roupa. Aliás, eu só tive um partido na vida, o antigo PFL, que mudou de nome, mas eu não mudei de partido. Então, eu sou uma pessoa coerente. Enquanto ser de centro-direita no Brasil era fora de moda, era uma coisa feia, eu sempre professei as mesmas ideias. Sempre fui um cara mais conservador, contra aborto, contra ideologia de gênero, valorizando o papel da família na sociedade. Então, essa é a minha história, e que Pernambuco e o Recife conhecem. E dentro dessa história, evidentemente, que eu me fiz coerente dentro de um partido que foi jurado de morte pelo PT, por Lula. Nos 13 anos de governo do PT, a gente foi alijado do poder e militamos a oposição até tirarmos o PT do poder. Então, eu tenho coerência de vida. O partido tem, eu diria naturalmente, diferenças internas, como qualquer partido, personagens que são alguns aplaudidos, outros nem tanto, mas eu faço parte dele e tenho meu espaço, minha independência, dirijo e presido o Democratas em Pernambuco e sempre fui sintonizado com as ideias que acredito. Liberdade econômica, valorização da família, papel e que possa induzir e conduzir uma sociedade para o progresso com alicerces ainda mais sólidos. Então não tem nada a ver com essa realidade a nível nacional. E queria apenas fazer um pequeno, vamos assim, acentuar um pequeno ponto. Nós nunca fomos centrão. Pelo contrário, o centrão é o bloco partidário que é governo desde a redemocratização. Nós, durante os 13 anos de governo do PT, fomos oposição ao PT. Aliás, como eu disse há pouco, Lula nos jurou de morte. Então, continuamos na mesma posição. Ou seja, uma posição coerente, colaborativa em favor da construção de uma agenda para o Brasil, que gere equidade e oportunidade para o povo e, ao mesmo tempo, crescimento econômico com geração de empregos, que é o que todos nós desejamos. Pré-candidato Mendonça Filho. É Luiz Barbosa falando. Eu vou aproveitar aqui que as perguntas vêm externas dos nossos ouvintes e às vezes a gente esquece. Tem uma aqui, bem pontual, que diz o seguinte: apesar de algumas dificuldades, o presidente Bolsonaro tem
alguma ascensão ainda, tem um número expressivo de seguidores aqui em Recife. O apoio dele, um eventual apoio dele ao grupo, certo, de oposição aqui, do qual o senhor faz parte em Recife, seria bem-vindo? Quem faz essa pergunta é Carla Almeida, aqui de Boa Viagem. Bom, Carla, eu, na verdade, não rechaço apoio de forma alguma, pelo contrário. Todo mundo sabe e acompanha a minha posição coerente. Eu votei no segundo turno em Bolsonaro e acho que fiz a melhor escolha. Entre Haddad e Bolsonaro, eu votaria de novo em Bolsonaro. Então, acho que algumas coisas são controvertidas, mas boa parte da agenda econômica, de retomada do crescimento, de retomada da infraestrutura, de apoio aos mais pobres com esse auxílio emergencial, de apoio às empresas para sobreviverem na pandemia, são pontos importantes e positivos. E eu tenho que ressaltar que, naturalmente, se porventura ele tiver a decisão de apoiar alguém no processo eleitoral, jamais terá de mim qualquer tipo de posição, a não ser de receptividade e de boas-vindas, porque governar o Recife, governar um estado como Pernambuco, uma cidade mais pobre, um estado que tem também deficiências e necessidades, você tem que governar com apoio do governo federal. Quem faz do Recife ou de Pernambuco uma base para conflitar com o governo federal, na verdade está prejudicando a própria população. A gente tem que buscar recursos federais para aplicar cada vez mais na educação no Recife, para ajudar Pernambuco a se desenvolver na área da saúde, aumentar a oferta de empregos, enfim, melhorar a vida da população na área da habitação, do combate à violência, uma agenda bem vasta e importante. Mendonça Filho, pré-candidato a prefeito de Recife, continuando, aqui é Paulo falando novamente, continuando nessa pegada federal. O senhor, eu reputo, foi um grande ministro da educação enquanto assumiu a pasta durante o governo Temer, e nós vemos atualmente o Ministério da Educação já no 4º ministro, né? E o senhor pegou aquela fase pós-PT. O que é que o senhor, como o senhor conseguiu administrar, né, depois de tantos governos do PT, e ter tanto sucesso nessa administração junto ao Ministério da Educação? Bom, primeiro eu acho que você precisa saber o que é que você quer, né? Uma agenda, um planejamento, uma agenda de trabalho, de prioridades. Existiam alguns consensos na área da educação, que não são consensos de esquerda ou de direita, são consensos a partir das deficiências existentes na área da educação. A agenda da alfabetização, infelizmente ainda 50% das crianças no terceiro fundamental não têm o desempenho de leitura e escrita adequado, ou seja, não são plenamente alfabetizados. Eu enfrentei isso com o Mais Alfabetização. A agenda do ensino médio, e estava há 20 anos sendo debatido o ensino médio, ninguém tinha coragem de enfrentar essa agenda e implantar o novo ensino médio. Nós colocamos adiante a agenda do novo ensino médio. E a agenda da base curricular, que define aquilo que deve ser prioridade e os marcos para a construção dos currículos das redes estaduais e municipais de educação, que nós tiramos do papel. A agenda da educação técnica, expandindo a rede federal de educação técnica e lançando o Mediotec. A agenda da formação de professores, que nós iniciamos a discussão da base curricular para o magistério e, ao mesmo tempo, lançamos também a ideia da residência pedagógica. Então, a gente tem uma boa agenda, um bom planejamento, reformamos o FIES, reformamos o Enem e, ao mesmo tempo, fizemos diálogo. Bom planejamento, boa equipe e diálogo, meu amigo, é levar adiante. Muitas coisas eu fui, muitas vezes, combatido, eu fui intimidado, mas eu perseverava, lutava, argumentava, não ia para uma discussão mais emocional e quando você discute com coerência, com consistência, e quando você tem a razão ao seu lado, uma base técnica consistente, você faz acontecer. Foi o que aconteceu conosco à frente do Ministério da Educação. Boa equipe, planejamento, perseverança e muito trabalho e muito diálogo.
Doutor Mendonça Filho, pré-candidato à Prefeitura do nosso Recife. Marcelo Carvalheira. Em artigo do blog do Jamil, dia 24 de julho, o senhor fala, dentre tantas desigualdades, que essas desigualdades educacionais é que não podem ser mais toleradas. O senhor, já que foi ministro da Educação, como resolver essa problemática educacional na rede municipal do Recife? Bom, primeiro, acho que gestão, focalizar para que os recursos da área da educação eles não sejam desperdiçados, sejam utilizados tendo como objetivo central o aluno, a criança, que esteja na educação infantil, no ensino fundamental, que são as etapas de responsabilidade direta do município, valorização do professor, do ponto de vista de remuneração, mas também de motivação para que ele se engaje e esteja cada vez mais preparado para estar dentro da sala de aula ensinando. Boa infraestrutura educacional, eu vejo muitas escolas no Recife que são precárias do ponto de vista de infraestrutura física. Não dá para você discutir a educação hoje se você não tiver conectividade, ou seja, acesso à internet. Isso é fundamental. E aí a gente precisa assegurar nas escolas da rede municipal esse acesso à internet. Enfim, essa é a agenda que a gente vai tocar. Valorização do professor, foco no aluno, nas crianças da rede municipal, educação infantil e fundamental, e, ao mesmo tempo, infraestrutura para que essa rede funcione adequadamente, respeitando o dinheiro público, otimizando o dinheiro público para que ele seja bem aplicado na área da educação. Tivemos, há poucos dias, a notícia positiva da aprovação do novo Fundeb, que foi relatado na Câmara pela professora Dorinha, e que vai assegurar mais recursos para a área da educação. Então, eu não tenho dúvida de que com mais recursos e uma boa gestão, a gente vai transformar a educação do Recife na melhor educação das capitais do Norte e Nordeste do Brasil, e uma das melhores do Brasil. Eu garanto isso, que como prefeito do Recife, eu transformarei o Recife numa das melhores educações públicas de todo o país, porque eu entendo, modéstia à parte, bastante como funciona a máquina e a estrutura educacional de um município, e sei os caminhos das pedras para que a gente possa transformar essa realidade, que é o compromisso do futuro. Uma cidade que tem uma boa educação significa, na prática, proteção para as crianças e jovens e garantia de um futuro melhor para todos eles. Ex-governador Mendonça Filho, Luiz Barbosa que está falando agora. Eu vou aproveitar aqui, tem uma pergunta que não é tão completa, do Carlos André, da Ilha do Leite, que fala da reunião, da união das oposições. Eu vou ser mais abrangente. O senhor acabou de dizer que conhece muito bem como funciona a máquina. Sabedor disso, de bastidores, de prática, o PSB ascendeu a Prefeitura do Recife, especialmente, com uma ruptura da máquina petista. O Eduardo espertamente observou esse racha, lançou mão de um desconhecido e que é prefeito do Recife pela segunda vez, que é Geraldo Júlio. Neste momento especial, estamos de novo com uma ruptura entre a esquerda, entre quem gerencia, quem governa o Recife dessa forma que governa há quase 20 anos, né? Há quase não, há exatos 20 anos. Eu lhe pergunto, como está de fato a união das oposições? Que tipo de motivação vocês têm para que juntos caminhem e possam, enfim, comandar de novo a máquina, a Prefeitura do Recife, com essa ruptura e com a eventual união das oposições? Como que está isso? Quem encabeçaria isso? Bom, eu não posso dizer quem, porque, na verdade, eu sou um pré-candidato. Eu me coloco, a partir da minha experiência, da minha história de trabalho por Pernambuco e pelo Recife, e também da minha retidão, ser um homem público honrado, ficha limpa, que é uma exigência, eu acho, correta da sociedade. Ninguém tolera mais corruptos no poder e ocupando funções de destaque. E que tem disposição de dedicar, oferecer essa experiência de vida, essa disposição para o trabalho, para transformar a realidade do Recife, do campo de emprego,
da educação, da saúde, do combate ao trânsito caótico, à indústria da multa, e, enfim, essa agenda toda que nós falamos há pouco. Essa é a minha disposição. Tem outros nomes no campo da oposição. O Daniel Coelho é um nome respeitável, que tem um diálogo aberto com ele. A gente está tentando e vamos buscar a construção de uma unidade nessas forças que foram as forças que estiveram unidas no processo eleitoral de 2018. Paralelamente a isso, houve já a decisão da Patrícia Domingues de sair candidata. É um direito dela, cada um tem liberdade de adotar o seu próprio caminho, mas eu acho que foi um caminho que, de certo modo, foi solo, porque ela não esperou, não aguardou esse processo de concertação no âmbito da oposição. A gente vai trabalhar para construir a unidade da oposição, sabendo que a Patrícia tem um projeto que é dela própria e que eu tenho um respeito pela opção e o caminho que ela percorreu. No nosso campo, envolvendo aí figuras como o senador Armando Monteiro, o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, o PSL de Bivar, o PSC e PL dos irmãos Ferreira, André e Anderson, do Feitosa, que está no PSC, a gente vai tentar uma construção que significa unidade, envolvendo os dois outros postulantes que ficaram ainda presentes nesse debate em busca de uma unidade para que a gente possa oferecer uma alternativa às forças que estão hoje dominando e comandando o Recife há 20 anos. São 20 anos de poder. Desde 2000 até 2020, se revezando PT e PSB, ora aliados, ora adversários, enfim, uma situação que eu acho que a população do Recife já saturou e pede mudança, e eu estou disposto a liderar essa concertação da oposição, oferecendo um caminho de mudança segura para a cidade do Recife. Resta saber qual será a decisão dessas forças políticas que eu acabei de mencionar. Se for da minha direção, no meu nome, terei a honra, o privilégio de comandar o processo. Se não for, respeitarei a decisão e apoiarei, no caso, Daniel Coelho, que é parceiro dessa base oposicionista e que está também disputando a indicação das forças de oposição para o processo eleitoral de 2020. Ex-governador Mendonça Filho, Paulo novamente. A última pergunta que nós vamos colocar para o senhor, e eu não poderia deixar de abordar isso, já que nós estamos vivendo esse momento, Recife é uma cidade turística, e nós estamos nesse momento de pandemia, os estabelecimentos voltando a funcionar novamente. Mas o senhor, como pré-candidato, depois candidato, sendo eleito prefeito de Recife, quais são os seus planos para recuperar, né, o Recife nesta parte de empregabilidade, do turismo, que tanta gente sobrevive desta área aqui no Recife, Mendonça Filho? Bom, primeiro, lamentar a ausência da Prefeitura do Recife no apoio a trabalhadores autônomos, aquele que vive do comércio de rua, comércio de praia, o feirante, o comércio de bairro, todo ele abandonado. O turismo, então, também totalmente abandonado, tanto pelo Estado, o governo do Estado, como Prefeitura do Recife. Se não fosse o apoio do governo federal naquela MP do emprego, que segurou o emprego a partir das empresas que foram incentivadas com recursos do governo federal, o desemprego tinha sido ainda pior, né? E ainda mais grave. Se não for o apoio do governo federal com esse auxílio emergencial de R$600, e para algumas mães até de R$1.200, muita gente tinha passado fome aqui na cidade do Recife, em Pernambuco e no Brasil. Então, felizmente, houve essa agenda patrocinada e comandada pelo governo federal que atendeu a população do Recife. Quando você fala sobre turismo, eu lamento muito. O turismo tinha tudo para ser um carro-chefe da empregabilidade aqui na nossa cidade, da geração de empregos e oportunidade de trabalho para a nossa população. Garçons, bares, restaurantes, hotéis, guias turísticos, pontos turísticos, precisam ser melhor explorados na cidade. Você tem um Recife antigo que no passado era parte do Recife alto astral do governo Jarbas, com bares, restaurantes, uma vida noturna importante. Lá falta segurança, falta limpeza, falta os cuidados
cuidados mínimos para que você garanta que o turista vá lá e possa ter uma boa receptividade, né? E um bom atrativo. Recife tem espaços públicos que são extraordinários. A Orla de Boa Viagem está aí abandonada. O Parque da Jaqueira é um grande exemplo de prática de esporte na Zona Norte, mas se você for para Boa Viagem, onde tanto turista vem de São Paulo, do Rio, de outras cidades do Brasil e do mundo, chega lá, está lá, largada a própria sorte, quiosques depredados ou mal cuidados, enfim, a orla com os bancos que separam a areia do calçadão, com o ferro aparecendo, enfim, mau cheiro, tudo isso retrata uma cidade que foi, infelizmente, abandonada. Então você tem um potencial de explorar os pontos turísticos, o Parque das Esculturas, o do Brenan, o próprio ateliê do Francisco Brenan, que é um artista clássico e importante na história do Brasil, que infelizmente já partiu, o Instituto Ricardo Brenan, a história do nosso casario, dos nossos teatros. O Teatro do Parque passou aí anos sendo reformado, né? Os palcos relacionados ao esporte, o ginásio Geraldão aí também aí vai completar quase 10 anos, eu creio, sendo reformado. Vive numa cidade onde as coisas começam e não são concluídas. O transporte público caótico, né, que o BRT foi implantado, eles já anunciaram que vão iniciar a desativação. Então, se não tem transporte público, não tem pontos turísticos bem cuidados, não tem apoio para hotelaria, para bares e restaurantes, o que é que Recife oferece de fato? Pouco atrativo. E aí perde para Fortaleza, perde para Salvador, perde até para Maceió, uma cidade menor, aqui do nosso lado, da vizinha Alagoas, que é um estado importante e irmão de Pernambuco. Então, eu acho que a gente tem que estimular a geração de empregos nessa área, preparando o trabalhador que atua na área de turismo, investindo nos nossos destaques turísticos e com que Recife volte a ser atrativa para o turismo como foi no passado mais distante, que infelizmente perdeu o bonde ao longo dos governos do PT e do PSD. Deputado Mendonça Filho, nós vamos chegar ao fim, infelizmente, de verdade. Eu quero lhe parabenizar pela sua segurança, pela sua firmeza e ressaltar uma resposta bem objetiva sua, que fora o Alberto Feitosa e o Marco Aurélio, que obviamente sinalizariam positivamente com relação ao Bolsonaro, o senhor teve a coragem de dizer, principalmente, a gente não pode prescindir do apoio do governo federal numa cidade que está tão carente de recursos, de investimentos. Então, desejosos que, se for da vontade de Deus e da aquiescência dos recifenses, que o senhor seja, primeiro, que o grupo político lhe aposte e que nós o tenhamos à frente da prefeitura em 2021. Suas considerações finais e o nosso muito obrigado. Muito obrigado para vocês. Eu quero agradecer muito pelo espaço, cumprimentar os ouvintes que nos acompanharam nesse debate interessante. Tem uma história de vida, como já disse, limpa, distante de atos de corrupção, mais de 30 anos, dedicados ao Brasil, a Pernambuco, ao Recife. E quero naturalmente continuar trabalhando. Eu sou ainda um cara, eu teria que estou numa idade madura, muito experiente, mas muita força de trabalho, muita disposição para o trabalho. E é isso que eu quero oferecer ao Recife, dentro dessa agenda de clamor de mudança que existe na nossa sociedade. Então, eu abraço Luiz Barbosa, eu abraço também Paulo Moura e também Marcelo Cavalheiro, agradecendo a vocês pela oportunidade de estar aqui num debate tão interessante para a nossa cidade. Muito obrigado e boa tarde para vocês. Um abraço. Bom, gente, vamos chamar o nosso intervalo, que a conversa ficou realmente muito boa com o ex-deputado, o ex-governador, o ex-ministro, mas atual grande referência política para os pernambucanos, Mendonça Filho, tá? Chama o intervalo, Garrafa, que tem muita coisa ainda aqui no Tá Feito. Você está ouvindo Tá Feito com Luiz Barbosa. Nova FM.